se eu te dissesse que a fraqueza e a preguiça que você sente não passam de uma ilusão criada pelo mundo ao seu redor? Maquiavel acreditava que a verdadeira força não está em nascer poderoso, mas em aprender a usar o caos como combustível. Neste vídeo, você vai descobrir por que você não é fraco e nem preguiçoso. Apenas está perdido em um labirinto mental construído por expectativas externas. Vamos explorar, sob a visão de Maquiavel, como o poder nasce da clareza, da disciplina e da habilidade de manipular a si mesmo antes de manipular o mundo. Essa é a chave para transformar sua apatia em estratégia, sua inércia em domínio e seu fracasso em poder. Você já parou para pensar se aquilo que você chama de fraqueza não passa de uma mentira que repetiram até você acreditar? E se essa preguiça que você sente não for preguiça, mas sim um grito silencioso da sua mente, implorando por direção? Maquiavel dizia que não existe homem inútil, apenas homem sem propósito, e que o caos interno de cada um pode ser tanto a sua prisão quanto a sua maior fonte de poder. Você não é fraco e nem preguiçoso, apenas foi condicionado a acreditar nisso. Desde pequeno, o mundo apontou o dedo para você, dizendo que não se esforça o bastante, que não tem disciplina, que não tem garra. Mas o que ninguém te contou é que a verdadeira causa desse vazio não é incapacidade, mas a falta de um mapa, a ausência de clareza, a sensação de estar perdido em um labirinto que não foi construído por você, mas por mãos que sempre quiseram te manter controlado. Essa é a chave que Maquiavel entregaria se estivesse diante de você. Não lute contra a preguiça como se fosse um inimigo. Entenda-a como sintoma de algo muito mais profundo, um reflexo de um poder que ainda não foi canalizado. Porque estar perdido não significa estar condenado. Significa apenas que você ainda não enxergou onde está a porta de saída. A mentira que você acreditou começou quando disseram que o valor de um homem está no quanto ele produz, no quanto ele se esforça até a exaustão, no quanto se sacrifica em nome de algo que quase nunca escolheu. A sociedade criou esse rótulo para quem não se encaixa no ritmo imposto. Fraco, preguiçoso, sem futuro. Mas o que ninguém revela é que esse julgamento serve a um propósito sombrio: manter você domesticado, acreditando que seu destino já está traçado e que a culpa é sempre sua. Maquiavel compreendia que o poder nasce não do esforço cego, mas da estratégia. O homem que não compreende essa diferença se torna escravo de uma narrativa que não criou. Quando você se convence de que é fraco, entrega o controle do seu destino a outros. Quando aceita que é preguiçoso, permite que decidam por você o que merece ou não conquistar. O maior veneno não está em sentir-se incapaz, mas em viver aprisionado pela ilusão de que isso é a sua verdade. Se tudo que você acredita sobre si mesmo foi construído por outros, então a sua fraqueza não é real. É apenas uma história escrita para que você jamais questione o papel que te deram. Maquiavel sabia que não existe terreno mais fértil para a manipulação do que a mente de alguém perdido em si mesmo. A confusão é uma arma poderosa porque transforma pessoas em peças previsíveis de um jogo que não compreendem. Estar perdido não significa apenas não saber para onde ir, significa também se tornar vulnerável àqueles que oferecem respostas prontas, caminhos fáceis e soluções que parecem seguras. Nesse estado, qualquer voz de autoridade ganha peso, qualquer discurso de poder se torna convincente. E é assim que você se transforma em servo sem perceber. A preguiça não é o problema. A fraqueza não é o problema. O verdadeiro perigo está em não ter clareza. Quem não enxerga o próprio caminho se perde em comparações, se afoga em culpa e paralisa sua própria ação. Esse labirinto mental foi descrito por Maquiavel como a condição perfeita para ser governado, porque um homem que não sabe o que quer pode ser levado a qualquer lugar. A questão é: você vai continuar caminhando no escuro ou vai assumir o controle da sua própria bússola? E se a preguiça que você tanto teme não fosse sinal de fraqueza, mas sim de inteligência desperdiçada? Muitos a enxergam como defeito, mas Maquiavel veria nela um recurso escondido, um reservatório de energia que nunca encontrou um propósito digno de liberá-la. A verdadeira preguiça não é ausência de capacidade,
É apenas o sintoma de que você não encontrou uma causa forte o bastante para acender sua disciplina. Os maiores estrategistas da história nunca gastaram forças em tarefas inúteis. Eles poupavam energia para aplicá-la no momento certo, no movimento que mudaria o jogo. O que parece inércia, muitas vezes, é apenas a recusa inconsciente de investir em algo que não traz sentido ou retorno. Você não é incapaz de agir. Apenas não encontrou ainda aquilo que desperte em você a vontade de lutar, como se sua vida dependesse disso. O poder está em reconhecer que sua apatia é apenas a sombra de uma força esperando direção. Maquiavel acreditava que antes de governar outros, o homem precisa governar a si mesmo. E esse domínio não nasce do esforço irracional, mas da disciplina direcionada. A diferença entre alguém comum e alguém poderoso está na forma como organiza suas próprias forças. Muitos confundem disciplina com moralidade, como se fosse apenas um código de virtudes. Mas, na verdade, disciplina é uma ferramenta bruta de poder. Quem controla seus impulsos, controla seus resultados. Quem controla seus resultados, molda seu destino. Você não precisa eliminar a preguiça, precisa convertê-la em estratégia. O mesmo impulso que hoje te faz adiar tarefas pode ser redirecionado para construir um sistema onde cada passo, mesmo pequeno, avança em direção ao que importa. A disciplina não é castigo, é arma. E quando você aprende a se disciplinar não por obrigação, mas por poder, descobre que o autocontrole é a base para exercer influência sobre qualquer um ao seu redor. O que parecia fraqueza se torna domínio absoluto. O caos sempre foi o berço dos líderes. Maquiavel enxergava na desordem a oportunidade perfeita para o surgimento de quem tem coragem de assumir o controle. Estar perdido não é um fim, é o início de uma transformação. O vazio que você sente pode ser a chance de reescrever as próprias regras, de quebrar os padrões que te prenderam e de moldar um caminho que realmente seja seu. Enquanto a maioria teme o caos, o estrategista o acolhe, porque sabe que é ali que se encontram as brechas para conquistar espaço e poder. A confusão que hoje te paralisa pode se tornar sua vantagem. A incerteza te dá liberdade para reconstruir quem você é, sem a obrigação de seguir o script que o mundo tentou impor. Quando você compreende que o caos não é inimigo, mas matéria-prima, a sensação de estar perdido se transforma em terreno fértil. É nesse momento que você deixa de ser refém do labirinto e se torna o arquiteto da sua própria saída. Transformar inércia em domínio é a verdadeira arte do poder. Maquiavel diria que não há nada mais perigoso do que um homem que aprende a usar suas próprias falhas como combustível. A energia que você desperdiça em distrações, em culpas e em comparações pode ser redirecionada para construir clareza e influência. O que parecia preguiça se revela como força mal aplicada, e ao reorganizar essa força, você descobre que pode moldar a si mesmo e, consequentemente, moldar o mundo ao seu redor. A chave está em identificar onde você entrega poder sem perceber. Cada minuto gasto em tarefas sem sentido. Cada pensamento que reforça sua própria fraqueza é energia cedida a um inimigo invisível. Quando você resgata essa energia e a coloca a serviço de um objetivo claro, descobre que não precisa lutar contra si mesmo, mas sim alinhar-se com sua própria potência. A inércia deixa de ser paralisia e se transforma em base sólida para exercer domínio. Você nunca foi fraco. Você nunca foi preguiçoso. O que faltava era direção. O rótulo que carregou até agora serviu apenas para te manter prisioneiro de uma narrativa que não era sua. Maquiavel ensinaria que todo poder nasce primeiro de uma escolha interna. Decidir quem você será antes que o mundo decida por você. Quando você entende isso, a sensação de estar perdido deixa de ser uma condenação e passa a ser um chamado. Esse é o momento de quebrar o ciclo de autopunição e enxergar a verdade. A fraqueza é uma mentira. A preguiça é apenas energia esperando um propósito. E o estar perdido é o prelúdio da sua força. Cabe a você decidir se continuará vivendo como peça manipulável ou se vai assumir a posição de jogador.
O poder não está em negar quem você é, mas em transformar cada sombra em parte da sua estratégia. O que parecia derrota se revela como o início da sua ascensão. A partir de agora, cada passo seu pode ser guiado não mais pela culpa, mas pela consciência de que o poder nasce da clareza. Maquiavel via na mente humana a arena onde se travam as maiores batalhas, e quem vence a si mesmo nunca será derrotado pelos outros. O rótulo de fraco ou preguiçoso cai por terra quando você entende que a verdadeira força não é gastar energia em todas as direções, mas saber onde aplicá-la com precisão cirúrgica. Você não precisa mudar quem você é, precisa apenas redirecionar o que já existe dentro de você. A apatia se converte em foco quando encontra uma causa digna, o vazio se transforma em espaço para novas estratégias, e o caos interno vira terreno fértil para construir poder. Agora a questão é: você vai continuar acreditando no que disseram sobre você ou vai usar esse momento como o início da sua própria ascensão?